Agora, dando sequência, eu vou convidar o Lucas Bianconi, tá certo, Lucas? Lucas Bianconi. O tema da palestra dele é a diferença prática entre o custo e o desperdício. Bom, primeiro agradecer ao Miguel aqui e falar que ele é doido, né? Chamar italiano que fala rápido, o caso não andando, para falar em 5 minutos aqui é o desafio, né? Pode colocar? Pode chegar. Boa sorte. Obrigado. Bom, a ideia aqui agora, para falar com vocês aí um pouco sobre estrutura de a diferença prática entre custo e desperdício dentro do setor do agronegócio aí. E a gente vai tentar trabalhar com definição de conceitos e aplicação prática de como as coisas funcionam. Então, usando a fonte de melhor informação que a gente tem hoje, que é o Wikipedia, que eu acho que é um dos melhores para definir as coisas. Custo, o que é? Custo é um esforço que a gente faz para quê? Para ter o objetivo final, que é alcançar o produto que a gente está querendo obter com aquela avaliação. Já desperdício é uma mudança. O desperdício caracteriza de duas formas. Um de processo, que é uma mudança de métodos, e aqueles estruturais, que vão exigir investimento. E o desperdício, o que torna ele desperdício, é um gasto com a despesa desnecessária. O que nós vemos hoje é que na maioria dos projetos e orçamentos, a gente foca muito na definição do custo, ou seja, o esforço para obter aquela meta. E muitas vezes nós entendemos o custo como que é um investimento de rotina. Eu preciso tirar aquela receita financeira para ter aquele produto. E o desperdício, o que é a margem de erro? Para evitar esse desperdício, a gente tem que trabalhar na gestão de processo. Então, a gente vai olhar os mínimos detalhes. Um espaço entre custo que faz cair 10 gramas de ração por dia, isso dentro de um contexto geral, você vai ver a somatória dar um caminhão. Né? E estruturar projetos através de sistema de produção enxuta. Para isso, a gente usa o quê? A minha base de trabalho é o sistema Toyota, que foi o sistema que consagrou esse modelo. E com isso, qual que é o princípio? O processo tem que conhecer, definir, entender e fazer. Como ferramenta, porque nada hoje a gente consegue aplicar sem ferramenta, a gente usa o que? A matriz Ishikawa, que leva ao Lean Production, ao sistema enxuto. E a gente começou, eu não tive a capacidade de fazer a espinha de peixe que o Toyota faz, então a gente deu uma brasileirada. A gente pegou um quadro, pintou para quê? Para criar o benchmark interno. Dentro da pecuária, a gente tem muito benchmark, tem em genética, tem em sanidade, o Beef Point fazendo o confinamento aqui. E essa comparação porteira para fora, a gente agora vai modelá-la dentro do processo, entender como é que funciona. Então, aí, em cima desse princípio, desse conceito de produção enxuta, entendendo a matriz Ishikawa, a gente começa a implantar isso em fazenda, né? Aí o slide demora um pouquinho, porque a gente esperava, mas a ideia aqui qual que é? É falar sobre manejo de curral, para dar um exemplo prático que foi a minha proposta inicial da palestra. Se a gente pega o que passa pelo curral, não vou nem considerar confinamento e semi, ela gira pelo custo operacional total, então só do setor pecuário mais de 30%. Então, para fazer um gasto de R$1,5 milhão, é 500 mil pelo menos aí que roda dentro do curral. Então, para isso, se eu não pensar no processo, se eu não definir como que eu vou trabalhar, eu vou ter muito desperdício dentro desse setor. Então, pegando um exemplo de uma fazenda que é benchmark genética, que é benchmark nutrição, a gente fez a aplicação da matriz Ishikawa. Ishikawa, o pessoal fala dos 7 M's. Na verdade, foi meio abrasileirado também, né? Que tem mão de obra, método, material e meio americanizado. Com a ideia do quê? De fazer uma avaliação completa do processo para identificar. Aqui são 3 currais, né? Isso é um caso prático. A gente vê que tem um que trabalha com 9, um com 10 e com 11. Então, assim, por que um é base 9 e o outro trabalha com mais 2 funcionários? Será que é modelo de curral? Aí começa a entrar a matriz. Né? Pode ser o meio ambiente. Qual que é o layout do curral? Vou deixar bonita a palavra. Na verdade, a fazenda tinha 3 retiros com currais exatamente iguais. Mesmo tipo de curral, mesma inclinação, posição, manga, drenagem, metragem, foi na seca, não estava com úmido. Aí começa a pensar, será que foi material? Será que faltou material para substituir mais gente? Não, materiais da mesma procedência, comprado da mesma empresa, organizado da mesma forma e suficiente nos 3 currais. Então a gente entende que esse quesito de material não seria um fator para exigir alguém a mais na mão de obra. E aí começa o gerenciamento. O gerenciamento, por que ele é importante? Planejamento de fazenda geralmente foca muito em compra. Então pensa muito no material. Será que vai faltar a vacina? Não, na minha cabeça tem 1000 doses. Mão de obra. Aí a mão de obra começa a dar problema. Será que tem gente para fazer? Aí começa, não, mas será que tem outro serviço? Aproveita pessoal. Aqui um exemplo de uma fazenda que tinha um funcionário recém-contratado num domingo no confinamento. A curva de distribuição de tempo do processo não teve padrão nenhum. Se a gente soma isso num ano, o desperdício é muito grande de tempo, de gente, de recurso. Né? E aí dentro das finanças, quando a gente faz um orçamento, um planejamento anual,
Muitas vezes no final do ano a conta fecha o extrato negativo. Você vai entender o porquê. Tem fazenda que dá 60% de diferença entre planejado e realizado, e não é pela cotação, é pelo processo em si. Então o que a gente busca é o quê? A melhor forma de reduzir custo é mudar método, porque isso aí é comportamento. E comportamento sendo mudado, você consegue organizar a estrutura de trabalho para que as coisas realmente aconteçam. Lembra daqueles 3 currais? O curral que menos tinha gente, que era o curral azul, o tempo por animal foi 0,82 e o com 11 funcionários foi 1,15. Isso aí, se a gente soma em um mês de trabalho, são R$ 3.600. Numa fazenda, se morrer 2 bois gordos, o proprietário fica bravo. Agora, perder dinheiro com otimização de processo, muitas vezes não visualiza. Por quê? Porque não é uma coisa visível, mas é tangível no bolso. Então, a matriz de Ishikawa, que entra dentro desse conceito do sistema enxuto, ela vai proporcionar o quê? Uma fidelidade de orçamento e extrato de banco. Então, foi essa a ideia que eu tive aqui da apresentação, né, de mostrar um pouco dessas ferramentas que estão muito na área industrial e que acho que agora o setor, com a profissionalização, vai proporcionar cada vez mais a entrada desse tipo de trabalho dentro do negócio. Obrigado.